Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui em Maringá hoje, na casa da minha irmã, e a gente vai fazer uma live hoje com a Mariana. Mariana que vai entrar logo na nossa sala para falar um pouquinho de psicogenealogia aplicada à área do direito. Olha só, Mariana é uma colega já da primeira turma, já entrou, deixa eu acessar ela aqui. Trabalha com as práticas colaborativas no direito, está entrando. Olá, Olá, querida! bom dia. Tudo bem? Tudo bem? A- Tudo ótimo. Aqui de Maringá, um ventão. Estou aqui visitando a minha Ah, irmã. Direito de não família, para, né? na família. É, bem Saí isso. ontem da formação do dental e vim para cá. Então, a gente tem que também cuidar da família, né? Não é É isso só aí. trabalhar. É isso aí. Aproveitar esse momento e fazer, unir o útil ao agradável, né? Unir. É isso mesmo. Então, aqui tudo se preparando para ir para a escola. Uma confusão aqui, a gurizada. Uma Ai, que delícia. delícia, que delícia, que delícia. Ai, fiquei tão feliz Mariana, querida, com o que curso delícia lá da estar contigo. decodificação. Então, eu também. Mais um momento aqui nós duas juntas, né? Construindo essa realidade aí Sim. no direito, né? Essas novas, novo olhar, novas possibilidades, né? Cada vez mais, né? Cada vez É. mais a gente pode olhar o direito com outros olhos. Esses dias mesmo nós estávamos falando sobre a questão do direito, né? E tem em relação Aham. a essa reportagem que saiu na revista Você, né? Fala um Sim, sim. pouquinho de. Porque é uma essência nossa buscar a nossa história, né? Buscar onde estão nossos antepassados, Uhum, em que país eles estão. A gente precisa buscar essa essência. uhum, E foi muito bacana a gente ser procurado por isso, por mais que a gente entenda que a psicogenealogia ela é uma ferramenta que agrega muito mais do que exato. o saber onde estão os nossos antepassados, né? É uma ferramenta de Uhum, entendimento. E no direito, então, você advoga e faz parte das práticas colaborativas, então eu queria que uhum, falasse um pouquinho sobre essa nova prática, porque nunca é demais a gente falar sobre isso, porque eu sinto, né, que as pessoas estão buscando novas ferramentas para resolver os seus uhum, conflitos, uhum, né? A gente está vivendo numa nova era, uma nova era de entendimento, uma nova era de discernimento, né? E a gente precisa ter ferramentas novas para a solução dos conflitos, porque na prática normal da advocacia a gente acaba criando, às vezes, na labuta do uhum, direito, eu falo por mim, muitas vezes a gente se coloca numa guerra, né, numa batalha uhum. de ter que vencer, né? Então sempre tem um ganhador e um perdedor. E o que ganha não necessariamente sai ganhando, né? Saem aí algumas rusgas, algumas coisas. E eu sei que tu tens feito uma jornada linda, com muitas técnicas aplicadas ao direito. E eu queria que tu partilhasse um pouquinho pra gente que novo modelo de advocacia a gente está vivendo hoje. Então, gente, primeiro vamos falar então sobre um pouquinho da advocacia colaborativa para poder entender e a gente poder fazer esse encaixe, né, da psicogenealogia com a advocacia familiar, que ela acaba sendo possível dentro da advocacia colaborativa, né? Então, por isso Sim, que não por coincidência essas duas ferramentas elas chegaram muito juntas na minha vida, né? sim. Então, assim, na advocacia colaborativa, a grande diferença é que a gente se une ao outro advogado, né, o advogado da outra parte, né, firmando o termo de não litigância, e a gente constitui, então, uma equipe multidisciplinar para ajudar essa família na construção da melhor solução. E o mais bacana é que essa equipe não é formada só pelos advogados. A gente vai agregar outros profissionais, né? E um que eu considero de extrema importância é o profissional da área da saúde das emoções, então o psicólogo, que a gente acaba entrando sempre para a gente o psicólogo familiar sistêmico, que tem essa percepção, esse Ah, olhar sistêmico da família, né? claro. Ela não vai analisar só o teu cliente, sim o entorno dele todo, né? Então, esse psicólogo entra na equipe para ajudar os nossos clientes com as questões da emoção, porque a gente sabe que, por exemplo, num divórcio, a questão ela é 10% jurídica, 5% jurídica e todo o resto é emocional, né? Claro. Então, acaba sendo de suma importância a gente ter um profissional nessa equipe, né? Nessa equipe ajudando na construção da melhor solução. E aí entra a psicogenealogia, né? Então, hoje o nosso momento aqui, a nossa live, é para a gente falar dessa ferramenta sendo utilizada na advocacia. Então, como é que funciona Sim. isso, né? Então, a Isso. gente volta um pouquinho atrás para poder falar um pouco de neurociência,
que eu tive contato através da psicogenealogia, tá? Até a primeira vez que a Letícia pediu para eu gravar um vídeo sobre uma declaração de o que eu achei do curso e tudo mais. E aí a primeira coisa que me veio foi que de tudo que eu mais gostei foi conhecer o meu João e a minha Joana. A minha Joana, no caso. De tudo que eu mais fiquei impressionada e impactada foi o poder do meu inconsciente na minha vida. Sim, né? O quanto verdade. a minha vida, minhas escolhas, minhas ações, meus pressupostos, meus padrões são vinculados ao meu inconsciente. E no caso da psicogenealogia, a gente estuda o inconsciente transgeracional. Né? Tem o intrageracional, que é das relações horizontais, né? Então as pessoas que estão no nosso entorno, no dia a dia. E tem o transgeracional, que é nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, trisavô, tataravô e na linha materna também. Isso. Então, o nosso inconsciente, ele, pela neurociência, a gente já sabe que ele atua 95% do tempo na nossa vida. Sobrando aí 5%, talvez menos, de livre escolha, discernimento, né, de realmente opções realistas, né? Ou seja, talvez a gente enxergue a vida como ela é, só 5%. Sim, e o restante é uma visão padronizada, é uma visão já pré-construída, né, por conta desses pressupostos herdados transgeracionalmente. Sim. Então, a psicogenealogia, então entendendo isso, né, que os nossos padrões, as nossas ações, escolhas, elas têm todo um comando inconsciente que já veio, né, quando a gente nasceu, já veio esse software ali instaladinho, nosso hardware, né, que é nossa mente, nosso cérebro, já está ali prontinho. E a gente, com o decorrer da vida, a gente só vai reforçando esses pressupostos, né, a não ser que a gente busque ter um olhar consciente e a gente questione aquilo que a gente tem como verdade plena. E isso é um processo muito difícil da humanidade, tá? E acho que esse vai ser o nosso grande salto, quando a gente conseguir realmente questionar o nosso padrão já formatado. E mesmo acreditando naquilo, a gente se obrigar a fazer diferente, se obrigar a pensar diferente, né? Então, e aí, por conta disso, nascem os conflitos, né? E para entender um pouquinho também dessa questão então, afinal de contas, como é que forma esse nosso inconsciente transgeracional? Daí a gente vai para a epigenética, né? Que também foi onde eu tive contato através da psicogenealogia. Quem for estudar psicogeniologia evolutiva vai estudar tudo isso, né? Então, por isso que é uma ferramenta muito completa, não acaba, né? A gente não acredita que nós, advogados, que lidamos com pessoas, né, Mari? Porque nós lidamos com pessoas, com famílias, com corporações, com organizações, com sociedades, e a gente não tenha no direito, eu espero que hoje essa realidade mude, uma cadeira que fale da mente, para a gente entender o básico, né? Exatamente, né? E principalmente da mente inconsciente, né? A gente, para mim, está cada vez mais claro isso, que não, enquanto não nos tornarmos realmente conscientes, né, de quem somos, de como funcionamos, a gente vai viver em conflito, né? E a gente vai estar sempre culpando o outro, a gente vai estar sempre nessas relações de ódio e amor e raiva, enfim, e não conseguindo entender, né? Bom, então, voltando um pouquinho para a gente entender como é que funciona essa questão como é que vem então, esse software na nossa mente, né? Daí a gente vai estudar um pouquinho de epigenética. Isso. E o que seria epigenética, gente? A gente sabe que nossos padrões físicos, características físicas, tal, a gente recebe pelo nosso código de DNA, né? Só que as emoções, os traumas vividos pelas nossas gerações passadas, eles não modificam o nosso DNA, eles não estão lá na cadeia como modificação. Então parece que a gente não herdou, né? Só que na verdade a gente herda, sim, e eles se manifestam no nosso dia a dia. Tem uma experiência muito bacana, que é um videozinho até que tem no YouTube, depois eu até posso compartilhar para poder entender isso de uma maneira mais fácil. Quando eles fizeram estudos com os camundongos, e aí imagina, camundongo não foge de comida, né, gente? Camundongo tem o pressuposto de onde tem comida, tem camundongo, tá? Não foge de comida, ok. Mas esse grupo de camundongos, eles foram treinados para, toda vez que sentissem um cheiro ou aproximasse de uma comida, eles levavam um choque. E eles ficaram recebendo esse estímulo durante um tempo. Resultado, eles não se aproximavam mais da comida. Entenderam que comida é sinal de perigo, né? Então, a comida põe em risco a minha sobrevivência. E como o nosso padrão preliminar, né, não só deles como o nosso, é sobrevivência, é a manutenção da espécie, eles fazem o quê? Eles não se aproximam mais da comida, porque se aproximarem vão morrer e eles querem seguir na vida e querem que a espécie perpetue. Ok. Mas, a princípio, se esses acontecimentos não alteram o DNA, não era para os descendentes terem a mesma reação. E qual foi a surpresa dos cientistas? Os descendentes vêm com a mesma rejeição, com o mesmo medo da comida.
Isso. Aqueles descendentes camundongos, quando viam comida, tinham a mesma reação, não se aproximavam. Então, o que os cientistas eles comprovaram? Que esse choque, esse padrão, esse medo, ele foi, de alguma forma, transferido epigeneticamente, no caso, para as células reprodutoras. Sim. E isso acontece com a gente. Que é uma Então, memória emocional. São memória emocional, a nossa memória Perfeito. biológica, né? Isso, perfeito. Então, se a gente entende, se a gente começa a olhar então para a epigenética, entendendo que que os padrões dos nossos antepassados, o que eles viveram, e sei lá, gente, isso, imagina, nós, tem a mãe, a avó, a bisavó, a trisavó, a tatravó. Meu Deus. Meu Deus, põe aí anos de existência humana, tá? É. Tem padrões que não estão na gente. Sim. E a gente sabe que vão se manifestando, né? E isso foi formando a nossa mente, que hoje a gente fala que é a nossa mente consciente, que na verdade de consciente não tem nada. Ela é uma sequência de padrões ancestrais que estão aí determinando o que a gente deve ou não deve fazer, o que é seguro e o que não é seguro, o que nos garante a nossa perpetuação e o que nos coloca em risco, né? Exato. Então, assim como aconteceu com os camundongos. Então, e aí vamos agora fazer o link com a psicogenealogia. Se a gente já entendeu que a mente é esse padrão inconsciente, a gente já entendeu que esse inconsciente vem epigeneticamente, né, com base nas experiências vividas pelos nossos ancestrais. O que faz a psicogenealogia? Ela estuda justamente isso. Então, a gente faz o genossociograma, que foi desenvolvido pela Anne Ancelan, que é uma russa, formada em Direito, Advogada né, Letícia? também. Advogada Isso. também, e também doutora em Psicologia, né? Que estudou com Sim. uma turma de feras. Depois a gente pode até fazer um dia uma live Feras. só sobre essa turma de Palo Isso. Alto, que Incrível, é incrível. incrível, né? Eu, Letícia, já falou, meu Deus, será que a gente não vai poder montar um Palo Alto 2 pra gente só Eu acho que ficar... a gente está vivendo um Palo Alto 2, sinceramente. Pra gente poder também ampliar essa nossa Porque consciência, nós ampliar a nossa vivemos, né, atuação. Mariana? A gente está vivendo uma nova era. Se a gente for Sim. pensar, né, para quem está nos assistindo, que está aqui enquanto advogados, operadores do direito, ou terapeutas mesmos que estão nos assistindo, nós há muito pouco tempo saímos da escravidão, há muito pouco tempo saímos de uma guerra, há muito pouco tempo vivemos e estamos vivendo novas imigrações. E todos esses movimentos da humanidade com traumas, né? E o Brasil é um país que recebeu muito imigrante, Sim. Então a gente também muita busca as nossas... miscigenação. Muita miscigenação. Muito. Nós também temos muito próximo da gente, na nossa avó, então não precisa ir muito além, esses padrões que muitas vezes foram traumáticos, de dor, de falta de carência de dinheiro, de guerra, de catequização, de imposição de religião, de padrão de como uma mulher deve se comportar, porque a gente vê hoje um feminicídio, né? Então, da onde vem esse padrão? Quando a gente está olhando para a questão do feminicídio, julgando as pessoas, a gente tem que entender da onde vem o padrão dessa pessoa, por que ele reage dessa forma, né? Exatamente. Então, gente, voltando lá na Anne Ancelan, foi ela que construiu esse genossociograma. Genossociograma seria uma árvore genealógica especial, né, Lê? Então, ela tem, a gente monta com o cliente, então, o histórico familiar dele, né? Então, assim, quem é essa família? Quando o cliente chega pra gente, a gente vai entender quem tá chegando junto com ele, né? Quem tá chegando junto com esse casal que tá em conflito? Qual é a família dele, qual é a família dela, né? E através do genossociograma, a gente consegue ter informações muito preciosas sobre a história familiar. Porque o genossociograma ele vai colocar não só os nomes, não só as profissões, não só as datas, né, de nascimento, de falecimento, a gente calcula também a concepção, mas vai trazer também histórias marcantes. Não só histórias de dor, mas também histórias de força. E aí, o que a gente faz? Os nossos clientes, a primeira coisa que eles vão fazer é tomar posse, se aproximar das suas origens. E aí, por meio desse caminhar, eles começam a se tornar mais conscientes do porquê, dos padrões que eles estão agindo, dos pressupostos que eles têm como verdade, né? Então, aquilo que eles enxergam passa a ser questionado. E aí é um caminhar para a verdadeira realidade, né? Sim. E isso ajuda muito as pessoas que estão em conflito familiar. Eu acho que, na verdade, ajuda todos em qualquer conflito, tá? Mas vamos focar aqui na questão da advocacia do direito de família, né? Ajuda muito na compreensão das suas escolhas, do caminhar que ele vem te dando até então, a compreensão e um olhar melhor do outro cônjuge. Sim. E quando eles aumentam essa compreensão, a primeira coisa que cai é o julgamento.
Sim, Então, o que acontece? A exato, união, que exato. é a É, função básica do advogado. Né? Unir do as advogado. pessoas, nós somos pacificadores. Na história da humanidade, os advogados Isso. sempre trabalharam, né, para salvar a humanidade, né, do que é injusto, do que levou a humanidade quase para o colapso. Então, sempre os advogados lá trabalhando nos grandes momentos históricos, Isso. nesse sentido. Então, o genossociograma é essa ferramenta que a gente utiliza através da psicogenealogia, desses conhecimentos, na construção das soluções dos conflitos familiares. Exato. E, E é importante também dizer, né, Mari, que quando a gente constrói o genossociograma, que a Mariana está dizendo, que é um mapa, né? É o mapa da isso, nossa história, o mapa da nossa árvore, o mapa da nossa vida. exatamente. E esse mapa é um manual, é um manual. Então, você construindo o teu genossociograma, você pode usar para várias situações. E muitas vezes um casal está querendo se separar. Nós temos uma colega do curso que ela deu um depoimento, a gente não vai abrir quem é, mas num determinado momento da vida dela, Uhum, com uma determinada idade, ela queria se separar. Então, assim, o casamento ficou um caos, ela uhum, queria se separar, e quando ela fez, ela é da tua turma, da uhum. psicogenealogia, ela percebeu que ela estaria vivendo naquele momento um ciclo celular biológico memorizado. Memorizado. Do quê? Porque na família dela, todas as mulheres, não lembro a idade agora, mas vamos chutar aqui, aos 36 anos, ficavam viúvas. Ai, olha aí, É a um programação padrão, inconsciente. A programação é um inconsciente. padrão. Por Então aí o que sobrevivência, acontece? olha que loucura, gente, por Por sobrevivência, sobrevivência, para para evitar não aquela dor, sofrer, né? Para evitar ela aquela queria dor, separar. ela Aí precisava quando separar. ela percebe esse padrão, que é um que a gente Inconsciente, chama de agindo, né? síndrome de aniversário, né, Sim, agindo, e agindo, com certeza atrai uma outra família que tem um padrão parecido, com porque certeza. nós não vivemos as coisas por acaso, nós Não, é. acionamos um sistema familiar que tem uma programação muito parecida. Eles estavam vivendo uma crise no casamento. Um casal que se ama, um casal de Uhum. sucesso, um casal top, e que estava à beira de separação porque estava vivendo, é como se fosse um buraco negro, é uma Sim. energia realmente que Uma a pessoa força, é uma vive, força que é uma força, determinante, determinante, é. determinante. Então É uma foi cegueira cognitiva, seria transformador. quase isso. Então, que lindo quando nós, né, enquanto transformadores realmente, Uhum, enquanto, né, agentes dessa transformação na sociedade que somos, sempre fomos, uhum. hoje, né, com muito mais consciência do que somos e do que a humanidade pode ser, porque eu ainda acho que a gente ainda vive num momento muito reduzido do entendimento Sim, com certeza. da imensidão Do que todo. somos, né? Uhum, Do todo que somos, da nossa uhum. capacidade de poder da mente, daquilo que a gente atrai, da cocriação. Hoje se fala muito de física quântica, né? Nós Uhum, somos realmente o resultado daquilo que pensamos. Então, que lindo que o exatamente. advogado consegue entender, mapear e entender, olha, esse momento que você está vivendo aqui, enquanto casal, enquanto família, é um momento crítico. Quem sabe a Uhum. gente aciona aí profissional A, B, C, para que juntos, né, que eu acho que é o que a advocacia colaborativa, as práticas colaborativas, essa nova Exatamente. advocacia está olhando, né? A Andrea está aí, a nossa colega advogada também. Então, que a gente use novas ferramentas para pacificação, e ainda que esse casal se separe, ainda que essa família, que ainda vai continuar perene, porque uma família Sim, não se família não. desfaz, Isso, né? família não termina, né? Mas que não Exatamente. haja rancor, né? Que as pessoas saiam com o entendimento É. dessas relações. Aí a gente fala de divórcio consciente, né? Seria mais ou menos isso. É o divórcio Sim, consciente. Então, primeiro, vamos tornar consciente do que nos motiva, do que nos leva a essa necessidade de divorciar, né? Essa necessidade de encerrar essa nossa função como casal, né? E, claro, essa isso. função permanece na parentalidade, permanece com os nossos filhos, né? Como pais, então, dos mesmos filhos. E tudo isso também é importante a gente trabalhar dentro da história de advocacia, porque a família é o que a gente tem de mais importante, né? Não tem Nossa, nada que seja mais importante, né? No último dia é, da tua vida, tu não vai estar pensando se no carro que tu comprou, na profissão que tu tem, tu vai pensar na família. Vai pensar que tu é, quer se despedir dos teus, que tu quer estar com os teus, tem sim, que falar o que não pôde falar, enfim. Então, sim, isso é o mais importante. Então, é, como que a gente não vai olhar da melhor maneira possível? Como que a gente não vai agregar no nosso trabalho, né, que envolve as famílias, as pessoas, as melhores ferramentas, né? lógico, Então, a gente tem lógico, que realmente ir caminhando por novas trilhas, né, buscando novas ferramentas para tentar melhorar ainda mais a nossa atuação, né? Tentar trazer sim, realmente algo de mais significativo. E, e nesses processos que eu tenho feito de divórcio colaborativo, né?
até mesmo os que eu já trabalhava de maneira consensual antes, eu tenho visto, depois que a gente começa a estudar psicogenealogia, gente, quem começar a estudar e vai depois mandar uma mensagem para mim, que com certeza vai dizer assim, ai, Mário, bem que tu falou, é isso mesmo. Bem... A gente não consegue mais não enxergar as coisas, Não. né? Então, assim, na psicogenealogia a gente estuda a decodificação do nome, tá? Então, assim, Sim. chega uma pessoa lá com o nome X. É inevitável a gente também não olhar esse nome da pessoa, porque o nome contém um mandato. O psicogenealogista entende que tudo é informação. As tatuagens que a pessoa acabou fazendo, né? Daí tu vai estudar a tatuagem. Ai, mas que engraçado, tu escolheu uma borboleta e tu foi escolher bem, colocar bem no pulso, né? Do lado direito, a gente vai entender a lateralidade, né? Que temos o lado masculino, o lado feminino, o lado que remete ao clã paterno, ao clã materno. Então, tudo isso se torna informação. Para quê? Para decodificar esse inconsciente que está lá governando a vida do cliente, de forma que ele se torne, que ele consiga ver a verdadeira realidade. E aí, então, escolher o caminho, escolher realmente o que ele quer, mas de maneira mais consciente, né? E não simplesmente, como você estava falando com essa nossa colega, que eu vou me divorciar porque acabou o amor. Não, mas só um pouquinho, vamos entender de onde vem essa necessidade, de onde vem essa força inconsciente que determina, né, que diz para você que o certo é divorciar, mas calma um pouquinho. De onde é que veio isso, né? Às vezes nem é dela, né? Isso. Não, é exatamente o que a gente está falando. Sob o manto do mandato, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. A gente sabe que 95%, né? A neurociência já aponta 95% dos comandos que nós atuamos hoje em dia, nossos pressupostos, são inconscientes. Inconsciente transgeracional, né? E tem alguns casos que a gente pode conversar também para... Pois é. Conta para fazer uma gente. troca aqui, assim, enfim. Então tem um caso bem interessante, para vocês verem como as coisas, como estudar a árvore genealógica é importante, né, para trazer essa consciência. Então, tinha uma cliente que ela também veio já com um divórcio de fato já materializado, eles estão há anos divorciados como casal, moram na mesma casa, mas eles estavam há anos divorciados como casal, não tinham mais relação nenhuma. E a grande dor era o distanciamento físico mesmo, sabe? Eles não tinham mais aquela química. Né, conjugal, eles não tinham mais relação sexual nenhuma, e já fazia muito tempo, desde o nascimento do filho, o filho já está grande, né, pré-adolescente, e eles perderam isso. Então eles se respeitam, é um casal próspero, um casal que se desenvolveu economicamente, se desenvolveu nas relações, tem vários amigos, que se respeitam, se dão bem, se admiram, mas eles não têm a química conjugal. E chegou uma hora que isso ficou insustentável, né? Então, assim, olha, a gente vem levando esse casamento assim, né? Casados em vários aspectos, mas na relação homem-mulher distanciados. E, obviamente, que isso uma hora vai fazer com que eles busquem outras pessoas, né? Lógico. E aí, quando eu fui analisar, fazer o genossociograma dela, que agora a gente já começa querendo fazer o genossociograma, né? Não, a gente primeiro escuta tudo, a gente faz toda uma análise de qual é o problema, faz aquela análise rápida, jurídica, advogado faz uma análise rápida, jurídica, 5 minutos a gente já tem toda a decodificação jurídica, né? Para onde é que vai, qual caminho, rapidinho. Isso. E aí depois a gente então passa a olhar para esse inconsciente, né? Para poder trazer mais consciência nas escolhas da cliente. E aí quando eu fui olhar a árvore genealógica, o que apareceu, gente? O nome do pai é o mesmo nome do irmão, que é o mesmo nome do marido. E o que isso nos fala na psicogenealogia? Que existe aí duas questões para serem vistas, né? Para serem desvendadas, decodificadas, buscadas, né? Enfim, nós somos, como a gente sempre fala, né? Nós somos detetives da alma familiar, desse inconsciente familiar. Nós nos tornamos detetives, né? Exato. E aí tu vai verificar 2 pontos. Primeiro, existe ali um padrão inconsciente que marca quase um incesto, né, simbólico. Claro, simbólico. Porque imagina, pro inconsciente, o real, o imaginário é a mesma coisa. Exatamente. Para nossa mente, o que acontece na televisão e o que acontece ao vivo é a mesma coisa. Ela recebe como informação real, né? Isso. E nesse ponto que a Ali está falando ali. Então, se o nome do pai é o mesmo que o nome do irmão, que é o mesmo nome do marido... Isso. O incesto simbólico pode, como resultado, tem o quê? A falta de conexão sexual entre os dois. É uma coisa óbvia, né? Que o cérebro, a mente dela vai funcionar assim. Então, por isso que a gente fala que a gente não vê a verdadeira realidade. A gente vive, né, de uma forma muito inconsciente, né? Tem um livro, né? O Mais Esperto que o Diabo, eu acho que ele é advogado também. Ele diz que a gente vive num ritmo hipnótico.
Então, para quem Então, quiser dar uma lida, exatamente. aproveite. Tem um outro livro bem bacana também, que é o que eu estou lendo agora, que é do Bon Lotto, é um neurocientista também, e ele também fala disso, que a gente não enxerga a realidade. O nome do livro é Golpe de E Vista. É um livro golpe bem de vista. interessante também. Ótimo. Depois posta E lá pra depois eu galera. posto. Depois eu até tô com eles aqui depois para mostrar para o pessoal, você ver a capinha e tirar uma foto, daí Legal. depois a gente compartilha. Bom, Isso. então a primeira coisa para trazer consciência ao cliente de que, olha, vamos olhar melhor para essa falta de conexão, né? E, enfim. E aí, ou estudando depois o lado paterno dela, a relação dela com o pai, ela traz, né, que o pai sempre foi adicto do álcool, né? Então sempre viveu o alcoolismo, isso trouxe muito sofrimento para ela, muito sofrimento para ela. Ela foi uma vida muito difícil, porque passaram muita vergonha, passaram muita humilhação, passaram muito medo em relação a esse pai, né? Que existia uma violência, existia sempre uma percepção de abandono constante. Então, isso tudo está marcado nela, né? Na vida. Então, é a parte da memória, da vivência que foi formatada durante a vida dela, da primeira infância, segunda infância, enfim. Então, ela já vem com todo esse trauma que vira um pressuposto também, né? Lógico, lógico. E aí, por que será, né? Para que será? A pergunta é que ela escolhe um marido com o mesmo nome do pai. Sim. O que esse sistema está buscando curar? É. Né, da onde é que vem essa necessidade? Gente, podia ser qualquer nome, né? Não, ela vai pegar o mesmo nome então, É na hora que ela. engraçado porque as pessoas que assistem a gente falando, tenho certeza, tá cheio aqui, que tá pensando assim, meu Deus, isso não tem nada a ver que elas Não estão tem falando. nada a ver, é um bando de louco. Não Só tem louco. nada a ver, é um bando de louco. Gente, vocês não têm ideia do quanto o que a Mariana tá falando é importante. Porque assim, o nosso nome é um mantra, né? O nosso nome é uma Isso. energia. E quando você tem um marido que chama o mesmo nome do teu pai, é como se você tivesse automaticamente com o teu pai na cama. Uhum. Então, grandes conflitos de frigidez, de problema de fertilização, né? Eles começam com essa identificação. E Exatamente. aí, dentro daquilo que a Mariana falou, o para quê? Não por quê. Para que eu Para atrair quê? um homem com o mesmo nome Isso. que o meu pai? Então, é um cara, né, o pai viciado com álcool, né? E Uhum. aí a gente decodifica também os vícios, né? A gente entende o que está por trás, né? Isso. Depois a gente vai olhar a história do pai para entender também o porquê Bora. do vício dele, que é Então, lindo, né? continua, vamos. E aí a gente passa então a querer entender para que ela foi ter uma relação com um homem desse e para que a vida trouxe para ela um conflito então de falta de conexão sexual. Então que ela vive um conflito. E aí a gente cai naquela percepção maravilhosa de que conflito só existe para fazer a gente evoluir e a gente entender a nossa Sim, história. E lógico. conflito realmente, ele compreendido, ele só gera união e evolução. Ponto. Só. É isso. É. Então, assim, o que fica para a psicogenealogia? Quando a gente olha, tem esse olhar da psicogenealogia nesse conflito. Poxa, ela casou com um homem com o mesmo nome do pai. Isso trouxe para ela um conflito de desconexão com o próprio marido. Apesar de amar, apesar de se dar bem, apesar de tudo. Mas ela não tem uma conexão sexual, isso tornou um problema. Se tornou um conflito, que resultou num pedido de divórcio. E o que o sistema está pedindo, na verdade? E ela com trauma em relação ao pai. Quando ela fala do pai, é uma dor tremenda, uma dor gigante. O que o sistema mostra? Esse marido faz Esse com que ela marido, volte a olhar para quem? pro pai. Então ela precisa ressignificar a história com esse pai, buscar a história desse pai, compreender da onde vem a necessidade, né, a adicção pelo álcool desse pai, Isso, para não isso. julgando, poder compreendê-lo e nessa compreensão o amor é a primeira coisa que derrama sobre nós, né? É, E aí a gente verdade. faz essa cura sistêmica, né? Essa cura transgeracional entre os nossos Isso. familiares e isso resolve a vida, gente. Nossa, Isso faz a gente ter uma percepção da vida que talvez a gente nunca tenha tido a possibilidade ou nem tenha tido vislumbre de que isso era possível, né? eu me emociono, Mari, porque Eu me emociono também. como advogada, a gente sempre, eu sei que a gente fez direito, né? Porque a gente acredita num mundo melhor. Uhum. E então eu me emociono quando eu vejo um trabalhador do direito e fico muito feliz de fazer parte desse grupo de pessoas que está buscando ferramenta, porque você poderia simplesmente ser uma pessoa que dissesse, ok, vamos fazer separação, pronto, simples Uhum. assim, né? Você Esse é o meu papel, não, né?
É meu papel, estudei Eu já para isso, escutei sou muito isso. Não, advogada. mas teu papel não é esse, teu papel é só Não é fazer o esse. divórcio. Faz só o Como que se a tu sabe fazer. advogada fosse, né? Ah, não, foi ali, É, ele tá ali só para fazer um ferramental, né? Nós é, somos seres humanos, nós temos também é. família, a gente não E quer nós temos destruir mandatos, famílias. né? E nós temos E nossos nós mandatos, né? temos Qual a mandatos de compensação que o meu alma, sistema gente. pede, né, para que eu tenha sido advogada? Gente, eu quando fiz direito, eu vou É, dizer para vocês, eu fui chorando fazer inscrição, tá? Porque eu não queria fazer direito de eu jeito também nenhum. não, eu queria Eu fazer queria fazer arquitetura. arte, queria fazer arquitetura, mesma coisa. Eu queria estudar o belo, É, né? Enfim, é, mas tive que ir lá fazer a inscrição, porque eu passei para direito e minha família me cobrou que não tem, mas imagina mais um ano sem estudar. Então, enfim, eu tive que ir ressignificando esse direito na minha vida, para ele é, caber dentro do que era possível para mim e do que é, tinha significado. Tinha que ter um significado, né? é, E, enfim, daí voltando ao nosso caso, então, o que a psicogenealogia ela traz essa possibilidade dessa cliente, então, compreender o porquê dessa desconexão com o marido e buscar, então, o pai, a história do pai, e aí por aí vai, segue mais um caminho na vida dela para que a lindo. autocompreensão, né? E ela poderia até fazer separação, né, Mari? E Sim, sim, com ela ia atrair um certeza. outro Nesse cara momento. Aham. que vai Ah, fazer ela sim. olhar de novo, um cara, um chefe, qualquer coisa. Então a gente precisa, como bons profissionais e profissionais integrais que somos, ter Uhum. ferramentas para fazer a pessoa entender, ok, se você, depois de tudo isso que a gente conversou, você quiser continuar a dar esse caminhamento, eu só preciso te alertar que este fator é algo que você precisa olhar. Você pode tomar um outro caminho, mas a pedra que você vai encontrar é a mesma, né? Exatamente. A gente tem que realmente aprender a valorizar o conflito. Então, assim, o conflito não chega na nossa vida à toa. Ele é realmente uma porta. Eu digo que é um portal dourado, iluminado, para que se a gente conseguir atravessar, a gente dá Uau, um passo na nossa evolução, né? A gente traz uma verdade, melhoria de vida para nós gigante. Mas tem que ser por meio da compreensão consciente, né? verdade. Porque já fiz muito divórcio, gente, onde eu fui também a única advogada, antes de conhecer as práticas colaborativas, né? Onde eu era a única advogada e trabalhando com advocacia consensual, né? Só que assim, ó, a grande maioria, eles querem fazer um acordo, um divórcio consensual, para não ficar brigando lá no judiciário, porque também querem se livrar disso de uma vez. Aí, ok, a gente trabalha, melhor condição, então, sempre olhando principalmente para os menores, para os filhos, tal, faz a partilha, ajusta aqui, ajusta dali, nanana. Ok, divorciaram amigavelmente, dá um ano, 2 anos, eles voltam a procurar. Ah, é porque continua toda a mesma coisa, porque ela continua fazendo as mesmas coisas, ela pratica alienação parental, porque ela está sempre prejudicando a minha relação com o filho, ou vice-versa. Ou então ela falando, porque ele está sempre querendo negociar alimentos, ele está sempre controlando tudo que eu gasto. Gente, o conflito continua. É, O exato. divórcio consensual, pura e simplesmente, na grande maioria dos casos, olha, eu vou botar aqui 98%, tá? Ele permanece com as dores continuam latentes, mesmo no Exato. pós-divórcio, né? Isso. E às vezes as pessoas não simplesmente cortam relação. O que a maioria dos Isso. casais que não conseguem trazer para consciência, né, o porquê casaram, ou para que se divorciaram, e não tomam consciência da sua história, da história de cada um e do porquê que o universo os fez linkar e gerar filhos, que a gente já sabe que é uma Claro. busca inconsciente da homeostase familiar, né? Isso também a gente estuda dentro da psicogenealogia, o porquê do encontro das árvores genealógicas, né? Sim, Para quê, sim. né? A gente vai Pra estudar quê? esse equilíbrio das árvores, né? Tudo na vida, Aham. tudo no universo busca o equilíbrio, né? E as É. famílias também, né? E aí a gente sabe que esses casais, mesmo com divórcio consensual, eles vão continuar com as mesmas dores, vão continuar com sofrimento, vão continuar inconscientes, né? E a psicogenealogia é um caminho, é uma ferramenta. Existem outros, mas ela é Várias. um que hoje eu É. vejo como a mais completa, né? Pelo menos a que chegou até mim, porque me trouxe a neurociência, me trouxe a epigenética, me traz toda essa... Ah, agora eu vou falar da decodificação. Tá, vamos falar antes que eu esqueça, a decodificação. E me trouxe também esse mínimo conhecimento de decodificação, porque eu não fiz a formação ainda, tá? É o meu próximo passo, né? Não, tem que ser aos poucos, né, gente? Porque é muita informação, Sei. né? A gente tem depois da psicogenealogia, a gente tem um colapso até, porque até processar, até o nosso software Processar. aqui, processar tudo, a A gente gente entra em tá numa colapso. outra faixa de Meu vibração. Deus, é uma loucura, né? É uma loucura. É. Mas então vamos falar um pouquinho, Lê, desse aquele caso que eu comentei contigo há pouco tempo atrás sobre o dente Os 12. dentes. Vamos, Isso, vamos. então. Então, Tá. olha só, gente, além
de fazer o genossociograma, de fazer a análise do dente, de fazer a leitura das eventuais tatuagens que o nosso cliente tenha, né? Ou sinais no corpo que sejam característicos, grandes, que chamem a atenção, né? Ou as doenças, que é uma outra coisa que a gente pode falar depois, as doenças que nossos pacientes Isso, estão vivendo, né? Isso é uma parte isso, super importante que eu acho que é isso. fundamental sabermos um pouco, nós como advogados, Tu, né? tu conseguiu antecipar uma situação, né, Mari? Aham. Aliás, previu que Eu a pessoa imaginava que fosse iria desenvolver acontecer. um câncer de próstata, Eu porque imaginava, a gente já conhece o mecanismo, né? porque é na mesma história, né? Que eu tinha É, estudado. Então eu falei, nossa, será que vai acontecer? Ai, tomara que não aconteça, mas depois a gente conta essa historinha também. é, Mas essa historinha não, vamos falar direito. Essa história linda, é, familiar. linda, História linda, familiar. é. Mas vamos falar agora a questão do dente, gente. Do dente. Para quem nunca ouviu, agora vai dizer que nós somos completamente loucas mesmo, isso vai desligar, vai sair correndo, Bom vai dizer, não, dia! para. Porque assim, Faz gente, parte. além do nome, além das tatuagens, os nossos dentes também carregam informações, né? Sim, Então, nós também temos um módulo, a psicologia de decodificação dental. dental. E Isso. assim, o que significa isso, gente? A forma como os nossos dentes se comportam, né? Então as pessoas falam, mas meu sorriso é torto, meu sorriso é feio. Gente, tem tanta informação nesse desenhar do teu dente natural que assim, Exato, vamos olhar para isso primeiro antes de botar um aparelho, né? Ou vamos para exato. poder ver se realmente tu quer mudar ou se isso vai te dar muito orgulho, né? De ter o Isso. sorriso que você tem, né? Exato. E aí chegou uma cliente também falando que já estava separada de fato há algum tempo, né? Há quase um ano, já não estão mais morando juntos e ela precisava agora regularizar. Segundo ela, um divórcio muito simples, tudo muito bem resolvido, tudo mais, tal. E aí eu comecei a perguntar sobre o sistema familiar, né? Então, mas me conta um pouquinho da história da tua mãe, do teu pai e tal. E, e me chamava muita atenção o dente 12 dela, né? Que é esse dentinho aqui Tá. lateral, É o tá? segundo. Que é o Do segundo. meio. É. Isso. E a gente fala assim, na decodificação dental, eu sei nela que eles não têm uma questão ainda fechada da lateralidade, né? Você me explicou até sobre isso. Mas Isso, isso. assim, inconscientemente, ou me parece muito aceitável que essa mesma lateralidade que a gente usa para decodificação das doenças, das tatuagens e tudo mais, a gente também aplica nos dentes. Então, seria o quê? Para as pessoas destras, manifestações na lateral direita Pai. envolvem pai, né? Clã do Isso. pai, e manifestações dentais do lado esquerdo, clã da mãe. Então a gente tem que os dentes principais aqui seria dente do pai e dente da mãe, os Isso. dentes da frente. Os Isso. laterais seríamos Isso. nós ou nossos irmãos, enfim. Daí a gente vai analisando de acordo com a questão familiar que está chegando. E esse dente dela, a lateral número 12, que é a lateral do pai, ele tá vestibulando. Ele vestibulou um tempo. Na verdade, ela falou que sempre o dente dela foi assim vestibulado, né? Então o dentinho dela é Tá. viradinho e Aham. protege, ele fica em cima desse dente do pai, né? Fica viradinho. Uhum. E aí, até uma das coisas que ela fala na consulta é que o marido dela sempre reclamou do dente, que ela deveria botar um aparelho e tudo mais, enfim. E aí eu comecei a perguntar, mas em relação ao teu pai, qual é a relação que tu tem com ele? Por acaso tu tem uma postura assim de ter que defendê-lo, de ter que protegê-lo? Ele é uma pessoa mais frágil? Tem alguma questão que necessite uma proteção? E aí ela olhou pra mim assim e falou, nossa, por que a pergunta? Eu falei, não, é que tu tem, é que eu não sei, mas sabe, é isso que acontece? Ela assim, mas eu não entendi a pergunta. Eu falei, não, por conta do teu dente, mas afinal de contas tem uma relação? Ela assim, sim, tem toda a relação. Eu passei, Toda a de relação. todos os irmãos, sou eu e mais dois irmãos, eu sou quem protege o meu pai, né? Só sempre protegendo meu pai por conta de uma história familiar que nós temos, meu pai ter sido enganado por avalistas, alguma coisa assim. E perdemos Sei. tudo, nós perdemos tudo no negócio que ele entrou. E aí ele passou sempre a ser Sim. culpado por isso que aconteceu. E sempre todo Aham. mundo massacrando meu pai porque ele tinha feito um mau negócio, porque ele tinha sido ingênuo, porque ele foi, né, acreditar nas pessoas, nananã, e minha mãe, todo mundo sempre culpando ele. E eu tomei o lugar de quem o As protege. Então dores. eu sempre protegi meu pai em relação a isso. Olha, E aí a gente olha. entende o porquê do mecanismo do dente, Do dente, né? Então, claro. é Exatamente, que é o... coincidência? Coincidência, Não, ok, gente. Na vida, pra mim, não há coincidências, né? não existe. O Não dente, é. inclusive nós terminamos ontem, a Vanessa está aqui na live, é uma dentista de Sinop, Denise, a Ninete,
A galera estava na decodificação dental com o professor Fabiano Brotos. Ai, que maravilhoso, E maravilhoso. que é a formação mesmo, né? A gente tem um Aham, módulo de decodificação dental na psico, que é um básico, e agora a aham, gente está, então, é a primeira formação do Dr. Fabiano no Brasil. aham. Então, realmente, assim, como a Mariana falou, é isso. O nosso dente do lado. Porque nós temos no nosso corpo o yin e o yang. Nós temos uma força Isso. negativa e uma força positiva. E nesse nosso lado direito, né, nós temos a lateralidade masculina. Pai, função pai, árvore paterna. E no lado esquerdo, nós temos a lateralidade feminina. Mãe, Isso. árvore materna. Qual é o movimento masculino? De dentro para fora. Qual é o Isso. movimento feminino? De fora para dentro, né? Então a gente precisa fazer esse entendimento do simbólico que somos. E aí o segundo dentinho que a Mariana falou é eu em relação ao meu pai, né? Então aí, Isso. só pela posição da peça, e claro, tem várias outras decodificações, mas o básico, né, que a gente no curso até dá umas pinceladinhas, porque você está atendendo a pessoa, a primeira coisa que aparece são os Uhum. dentes, né? Que já Aham. aportavam essa informação que você pegou na hora e acessa talvez uma peça-chave, né, para entrar num assunto Exatamente. nevrálgico, que às Para vezes um chegar casal na separa até pela compreensão. interferência de um terceiro, né, que é o pai, a mãe, Exatamente, enfim. exatamente. Para chegar na compreensão, para entender o conflito, gente. Então, assim, esse é o Isso. caminhar. E aí eu continuei perguntando para ela, tá, mas e em relação à tua. Ok, então a tua mãe casou com um homem que chegou à falência, tá? E me conta um pouquinho a história. Tu tem vó ainda, tal? Ela começou a contar. E falou que a avó dela tem 90 anos, 90 e poucos anos, mas que ela é super determinada, ninguém manda na vida dela, que a mãe dela cuida da avó dela, mas, meu Deus, quem diz o que quer, o que não quer fazer, ainda é a avó é A avó. super, né? Super assim, se posiciona e tudo mais. Todo mundo respeita e obedece. E ela falou, minha avó talvez ela tenha ficado muito assim, porque o meu avô, ele quando era mais jovem, no começo do casamento, ele foi enganado, e aí eles perderam tudo. E aí a minha avó também teve toda essa situação de ter que reconstruir a vida. E eu falei, nossa, mas que engraçado, porque tu falou que teu pai, né, também foi enganado, perdeu tudo, e agora o teu avô, então a tua mãe, a tua avó materna casa com um homem que é enganado, perde tudo. Aí a filha da tua avó materna, a tua mãe, casa com um homem que também é enganado, né, e perde tudo. E, nossa, que sistêmico, né? E ela, meu Deus, eu Aham. nunca tinha percebido isso. E eu falei, Pois gente, é. isso foi assim, ó, em meia hora de conversa, né? Então, olha Sim, quanta informação a gente porta. Tá tudo no nosso sistema familiar. Não tem sim. como a gente analisar os conflitos sem a gente entender as programações transgeracionais que carregamos, né? Exatamente. Que E lindo. que lindo, né? E assim, e é isso que faz a gente ter. E quando a gente começa a entregar essas informações para o cliente, parece que o rosto se ilumina, assim, que eles ficam. Sim. É, E aí, essa é a mudança de comportamento frente ao conflito. Tu sim. para de olhar o conflito como um peso, como, por que isso acontece comigo? Porque não, tu passa a ter curiosidade por ele. Tu vai, não, daqui esse meu conflito, eu quero olhar isso direitinho, quero ver o que veio para mim aqui. E aí possibilita um crescimento, uma evolução. E agradece até o Exato. cônjuge, agradece o sócio, Aham. agradece a pessoa que te colocou nesse caminho de Exatamente. conflito Para para que poder você ver, pudesse dirigir o teu olhar aham, para o evento programante, para a né? verdadeira Para realidade. algo na tua árvore familiar que programou Exatamente. isso. E o resto é Exatamente. só atração, gente. Exatamente. Então, até eu preciso hoje, com todas essas informações que a gente já tem, que mudou muito na minha forma de ver a vida e os conflitos e tudo mais, eu quero assistir de novo aquele filme Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que eu assisti Ah, lá quando sim. foi lançado, e eu não sei se ele não estava querendo dizer tudo isso, gente. E a gente não entende, talvez eu não tenha entendido. Eu tenho Sim. que ver de novo esse filme e depois a O gente pode. próprio Matrix, o próprio O Matrix, Matrix é a né? mesma Ele é um coisa. filme feito Aham. por dois cabalistas, né? Dois Uhum. cabalistas. E comprei o livro, viu? O professor Fabian sugeriu que a gente comprasse. Ninguém assistiu Matrix. Tá. Porque, e a gente vai ter agora em março o professor Lauro, né? Ai, Estaremos gente, juntas aí nesse imperdível, é. conhecimento da Cabala, né? Porque a Aham. Os Cabala conhecimentos é um herméticos. conhecimento hermético antigo que fala Isso. de tudo isso que somos, né? E então assim, tem muita informação que a gente não sabe que está intrínseca nos filmes, né? E o Matrix é exatamente esse, quando ele toma aquela pílula vermelha e a Ou a pílula pílula azul, azul, que ele pode escolher. é o momento do conflito. Tu pode tomar uma pílula e realmente olhar para a tua vida, né? Quem você é, por que você está atraindo essa determinada Uhum. situação,
Ou continua tomando a pílula azul e tá tudo certo, vai seguindo a vida como se fosse destino, como dizia o Jung, né? A Uhum. trancos e barrancos, veio a vida a passeio, não entende o para que você está vivendo as coisas, não transcende, né? Exatamente, exatamente. Fica com uma visão bem limitada e, como a gente já viu, totalmente desconectada da realidade, da realidade. É. O que mais que a gente... tem uma pergunta ali, Fibula, sobre a lateralidade, de se é direito é pai, esquerda é mãe. Para a decodificação dental, o lado direito, e para a cabala, né? Nós E temos o para lado biomedicina germânica também, né? Para nova medicina também. germânica também. Aí Uhum. a germânica tem a inversão de lateralidade. Os dentes não invertem lateralidade. Sim. Direito é Uhum. pai, esquerdo é mãe. Por Esquerda. quê? Porque tem uma coisa divina, porque a decodificação dental, a gente fala do espírito, né? A gente fala do todo que somos. Então, o que acontece? Nosso lado direito, né? Eu vou botar minha mão aqui. É como se a gente tivesse a mão de Deus ao nosso lado. E Deus em nós é como se fosse uma luva. E essa luva cabe na nossa mão se a gente virar ela do avesso, porque nós somos uma partícula de Deus. Então, esse é um olhar da Cabala. Então, Sim. quando a gente vai desenhar a árvore da vida, a gente vai desenhar ela no curso de Cabala, a gente vê que tem uma lateralidade. Nosso corpo também tem um lado. Tem um lado ativo e um lado passivo. Então, se a gente está falando aqui que nós temos 95% de predominância do inconsciente, esse lado do inconsciente é o nosso lado esquerdo. Né? Para nós que estudamos Cabala, que estudamos esse olhar transcendental. Depois tem a questão dos órgãos da medicina germânica, que tem a inversão de lateralidade. Porém, nos dentes, você não inverte. Por quê? Porque nós todos temos esse movimento de dar e receber. Então, muitas vezes, né, se você tem alguma situação que você está entregando, está em conflito, porque a nossa pineal, gente, ela tem um cristal de hidroxiapatita. Os dentes também têm hidroxiapatita. Mesmo cristal. Quando você está acessando uma memória epigenética que entra em conflito com algo já gravado no transgeracional, o que ele vai fazer? É como se ele fosse acionar o órgão, o dente correspondente daquela informação. Quando o órgão, porque o mecanismo do cérebro é sempre a proteção, né? Quando o órgão percebe que ele está dolorido, que ele está enfermo, o cérebro diz, tira o órgão, infecciona o dente, porque a preservação é do corpo. Então, por isso que a gente tem problema de canal, a gente tem aquela inflamação na gengiva, ou a gente tem pulpite, né? O que é isso? Que muitas vezes a gente inverte essa polaridade, porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo eletromagnético. Né? É uma composição. Então, nós somos energia. Por isso que a gente precisa entender esse mecanismo. E aqui tem alguém perguntando se o problema for no dente da frente, no sorriso. Bom, sorriso a gente tem vários dentes, né? Mas como eu falei, lateralidade direita, lateralidade esquerda. E na parte de baixo somos nós, a nossa reação. Por isso que muitos adolescentes, inclusive hoje, esses 4 dentes aqui embaixo, eles falam da forma com que a gente reage ao mundo e a partir das nossas programações. E eu tô atendendo, achei muito interessante, tô atendendo uma moça, ela mora na Suécia. E ela tá vivendo um conflito muito grande. Quando ela me mandou a panorâmica, eu vi que ela tem uma trava nos dentes do aparelho. É um contentor. Uma contenção. Exato. E aí o que acontece? Para o teu inconsciente, né, se você tem a necessidade de liberdade, tanto que ela precisa, ela é uma filha única, ela saiu daqui para viver sozinha lá num outro país. Porém, por ser filha única, a mãe continua gerenciando as coisas da vida dela. Né? E ela precisa de liberdade. Aí quando eu olho nos dentes, ela tem a contenção. Né? Então, o que acontece? A contenção, ela entra em conflito com o comportamento psíquico. Enquanto ela não reparar essa situação na psique, a contenção é como se fossem 2 forças opostas até que uma vença. E a que vai vencer sempre é o inconsciente, né? Sim. E o corpo estoura. Então, se você está contendo aqui, em outro lugar do teu corpo vai estourar. Né? Então, o que eu disse para ela? Olha, se você puder botar uma contenção móvel, tirar. Porque esse momento que você está vivendo é um momento que você precisaria de liberdade. Entendi. E essa contenção tá te impedindo. E aí ela me mandou... É uma força contrária. Eu não consegui fazer a decodificação dental, porque eu tô no meio
o Dos curso, cursos. mas ela me mandou uma mensagem, ela disse assim, Letícia, já tirei a contenção. E foi libertador, eu já tô assim me sentindo outra, agora não vejo a hora de chegar a decodificação dental. Ela botou uma contenção móvel, né? Mas é isso. Desculpa, aí eu entrei com a história dos Não, mas dentes, mas é bem isso mesmo, é tudo, né? É o integral. Então, os é, assuntos vão vindo e para vocês poderem perceber o quanto as informações estão todas na gente, né? é, E é isso que eu queria falar para vocês, de como é usar a psicogenealogia na advocacia, né? Familiar, no caso, direito de família, né? Nos conflitos familiares, né? É exatamente isso, a gente tentar colocar os nossos clientes em contato com toda essa programação transgeracional, que é sim, determinante, que é onde foram formados os pressupostos de escolhas deles e é onde estão as raízes dos para que eles agem como agem, escolhem o que escolhem e tudo mais, isso, para que então tenham isso, que o processo seja mais consciente, né? exato, E sempre, logicamente, a gente trabalha muito a consciência da importância familiar, da importância sim, da união familiar, porque a gente pode deixar de ser casal, mas a gente não deixa de ser família, a gente não deixa de ser pai e claro, mãe, né? E eu acho que quando a gente está dentro de uma família bem resolvida, né, onde os laços, por mais conflitos que a gente viva, mas os laços são certos, né, é nos dado a é, garantia dos nossos laços, o nosso desenvolvimento humano é muito diferente, né? E aí a gente está falando é. também de uma consequência social, uma consequência de mundo, de evolução, né? Eu até Então, indiquei você, semana retrasada veio uma pessoa que assiste a nossas lives, ele está uhum. montando uma empresa e ele me procurou para fazer decodificação do nome da família dele todinha. Ah, Aí eu disse assim, sim, olha, calma, vamos dar um passo para trás, né? é Porque isso, seria prático para mim, financeiramente ó, maravilhoso, mas não é isso sim, que ele precisa agora. sim. Aí eu disse para ele, vamos fazer o teu genossociograma, vamos fazer análise do dental e eu vou te indicar, inclusive, uma advogada para que você já elabore um ato constitutivo societário entre os Aham, sócios que obedeça a alguns padrões, uhum. né? Porque a gente tem aí o acordo de acionistas, a gente tem a constituição de uma empresa, mas o acordo de acionistas, ele obedece a alguns padrões, né? Ele é um instrumento paralegal que a gente chama. E a Isso Mariana, eu sei mesmo. que fez Uhum. vários cursos, né? Principalmente na área de contratos, porque é o que amarra as relações. Exatamente. Então, eu comentei com ele de que seria muito importante, né, a gente entender quem é o sócio, se é Uhum. uma pessoa da família, se é um terceiro, porque, para que atraiu esse terceiro, Quais são os e que o valores, né? contrato obedecesse essas Uhum. bases, né? Não sei se tu queres Uhum. conversar alguma coisa sobre essa questão de contratos. Não, na verdade, acho interessante a gente também falar que um outro conhecimento também que eu acabei me aproximando ano passado foi o conhecimento dos contratos conscientes. E linka muito com o que a gente está falando aqui, né? De É, buscar consciência. Então, os contratos conscientes, pode ser qualquer contrato, qualquer objeto, mas ele busca, primeiro, entender quem está contratando. Né? Quais são os valores das pessoas que estão contratando. E aí, se a gente linka isso com a psicogenealogia, tu imagina quanta informação não vem, né? nossa, E aí a gente tem mais possibilidade de fazer contratos que sejam perenes, contratos que realmente sim, alcancem o objetivo ou o motivo pelo qual eles foram constituídos, né? exato. É uma outra ferramenta bem interessante também, na verdade é muito similar ao que a gente está falando, né? E fala principalmente essa questão dos valores, a gente entender então quais são os nossos valores. E quando a gente fala de quais são os nossos valores, o que a gente está falando? Quais os valores que a gente Sim, recebeu de toda a nossa ancestralidade, né? Porque a gente já claro, entendeu, né? O pessoal já que está escutando desde o começo, quando a gente falou da neurociência, da epigenética, já entendeu que tudo isso veio com a gente, né? Transgeracionalmente, né? Não é à toa que a gente isso. tem valores específicos ou em que as famílias, a gente sabe que aquela família, eu já tenho tantas vezes isso, na minha família, aqui todo mundo é assim, aqui na minha É, família o certo é X, não, aqui ninguém isso, aceita que seja Y, né? Essas coisas, né? isso, Esses padrões, tal, que também tem os valores, enfim. exato. Mas é isso, né? Então, não sei mais o que a gente poderia falar para agregar aí pro pessoal que está vendo pela É, primeira vez a união, só, a união dessas então, ferramentas, né? Essas atuações. deixa eu ver se alguém tem alguma coisa. É que a galera quer saber do dente. Dente, assim, as Chama pessoas muita atenção perguntam. mesmo. Eu estava comentando com a Denise, né? Uhum. Quando ela ainda não tinha feito curso, ela dizia assim para mim, Lê, eu estou atendendo um cliente, eu só queria saber do dente 11, qual é a decodificação. Aí eu brinquei com ela, porque assim, a decodificação do dente, né? Ela fala de posição dental, se é para frente, se é para trás, se está torcido, como a Mariana falou, se Isso. está Uhum. vestibularizado, se está para dentro da língua, se está para o palato, se tem deformação, que a gente entra
com toda uma análise da parte bucal, né? Porque saúde integral, medicina é algo de médicos, mas a saúde integral é um dever de cidadania, né? Então, todos os profissionais devem trabalhar com saúde integral. A própria Catiúcia, esses dias eu fiz uma live com ela, advogada. Eu até me emocionei uma tanto, fofa, meu Deus, meu Deus. E ela fez a tese de doutorado dela no direito, defendendo a saúde integral, saúde universal, que essa saúde universal é corpo, mente e alma, né? Então, assim, a gente tem decodificação de raízes, como a Mariana falou, tem tatuagem, tem pele, tem comportamento. Nos dentes também tem raiz, tem posição, tem agenesia, né? Tem lateralidade, na boca passam os 12 meridianos de acupuntura, que são energia. Então, cada elo de ligação entre dois dentes tem uma informação. De cima para baixo também tem informação. Lateralidade, então não existe isso, sabe? Eu quero saber decodificação do dente. Não percam tempo, porque não tem como explicar isso. Não é só assim, fazendo né? uma leitura da história familiar. Um estudo, né? um estudo aprofundado. São ferramentas que hoje o advogado, a gente está falando aqui enquanto advogado, né? Aí vai dizer, mas eu vou usar tudo isso para quê? Para encurtar teus casos, para que você consiga, talvez... Para trazer compreensão, né? E redução... Nosso compreensão. objetivo é criação de solução para conflitos, né? Resolver conflitos. Esse é o objetivo do advogado. Que adianta o cliente arrastando o caso no teu consultório, que vem a cada momento com aquela renovação de pensão alimentícia. Gente, isso é um estresse. Agora, se você conseguir ter ferramentas eficazes para resolução, para o entendimento, para a pessoa seguir a vida dela sem que você seja uma bengala, meu Deus, que delícia! Que você esteja aberto para outros tantos casos, né? E para o teu propósito de alma, né? Porque muitos advogados fizeram como nós o direito, mas tinha algo por trás da profissão aí que a gente não entendia qual era. Hoje a gente talvez veja, né? Que é trazer para o direito um novo olhar. Né? Com certeza que é esse olhar integral, esse olhar holístico, terapêutico, humano. E uma atuação mais eficiente até mesmo, a gente pode dizer, né? Porque se a gente está trazendo a possibilidade da gente enxergar a verdadeira realidade, entender realmente o para quê dos conflitos, ou a raiz dos conflitos e tudo mais, nossa, a gente está realmente trazendo... É o que a gente chama de trabalho consciente, né? Ou seria um divórcio consciente, ou uma advocacia consciente, enfim, né? Que promove, que propõe o aumento da consciência, né? Da nossa consciência, né? Mas tem outros casos que a gente pode depois marcar outras lives que a gente tem acompanhado, né? Tem bastante informação. Podemos falar até de alguns casos específicos, a gente poderia fazer análise de casos, o pessoal gostou, né? Com certeza a Mariana tem muitos casos bacanas, a gente conversa nos bastidores, né? E um ajuste aqui, um ajuste ali, eu sei que os casos têm uma solução linda, tem um encaminhamento lindo, eu sou fã desse trabalho, eu acho que a Flávia também, eu vi a Flávia entrar aqui, parabéns Flávia, trabalha aí também em Santa Catarina com esse movimento lindo do direito. Parabéns, né, aos advogados que eu ainda fiquei muito na área empresarial, hoje ainda trabalho com uma empresa que advoga na área empresarial tributária, porque é o meu conflito, né, meu pai perdeu tudo na área tributária, mas é uma advocacia que a gente trabalha só mais com parte contábil, né? Enquanto professora da escola, eu vou para o humano, né? Eu acho que meu propósito é exatamente esse, de desenvolvimento humano, compartilhar o meu conhecimento com os meus colegas, independente da área, né, do direito, da terapia, da área de educação, como mães, né? Que a gente possa ter um outro olhar, porque eu acredito que a paz, ele começa aonde o teu a minha função dentro da psicogenealogia ou dentro do direito é isso, é fazer com que as pessoas compreendam, os profissionais compreendam que são capazes de transformar o seu entorno, sabe? Onde o teu braço alcança, se você puder integrar com uma cultura de paz, de pacificação, de entendimento, de solução de conflitos, esse é o dever de cada um. E juntos seremos mais fortes, né? Mas não... eu quero mudar o mundo, eu quero... Ok, é um sonho bacana, mas você está mudando o teu entorno, está mudando dentro da tua família, no teu trabalho, você está fazendo alguma coisa diferente ou está ainda naquela história mecanicista, né? Caminhando da mesma forma, querendo chegar em lugares diferentes. Exatamente. E junto com isso é preciso coragem, né, Lê? Assim, pro pessoal aí do direito,
que a gente tem, né, uma formação muito, né, assim, de Ortodoxo. regras ortodoxas, então, assim, ter esse olhar um pouco mais amplo, né, um olhar que busca uma compreensão da consciência, de programações transgeracionais, realmente é um passo que requer coragem, é um desafio, mas o que eu posso dizer é que é um caminho sem volta, gente, não tem como. Quando a gente expande e percebe o quanto tem de informação a cada família que chega, né, que são informações importantes que eles precisam ter acesso, para que eles mesmos resolvam, né? A gente fica só como um auxiliar, né? Nós somos auxiliadoras desse caminho, a gente auxilia nesse caminhar, né? De descoberta do seu inconsciente, né? Dessa verdade, né? Que não está sendo possível a ver ainda, né? Então, E é um que caminho sem lindo, volta é que mesmo. com esse bate-papo, com certeza alguém já tomou consciência, né? Eu estava no Inovice, que é da Verônica, Instituto da Verônica, uma fofa com a nossa colega, e a gente estava na formação e de repente ela me chama dentro da sala, disse, Lê, vem aqui um pouquinho, tem uma senhora. Aí eu cheguei, tinha uma senhora ali, e de repente ela me viu e começou a chorar, né? Me abraçou, ela disse, não acredito que eu estou do teu lado, eu estou vendo você, porque eu assisto as tuas lives e o que você falou, sei lá, em alguma live que a gente viu, mudou a minha forma de olhar, né? Isso mudou o meu entorno, mudou minha vida. E, nossa, eu vim aqui para me inscrever para o curso, não acredito que eu estou aqui do teu lado. Então, a gente não tem a dimensão da proporção do alcance da internet, né? Que ainda que seja tecnologia, mas esse olhar, né, se puder mudar um pouquinho da forma de pensar daquele que está nos assistindo, já é um grande movimento. Exatamente. A gente vai ter curso aí de psicogenealogia aqui em Florianópolis, né? Lê agora, Opa! né? Vai ter Florianópolis módulos, né? em abril, março em São Paulo e Cuiabá. Brasília já está abrindo um horizonte. Belo Horizonte no segundo semestre. O dental, a gente tem uma nova turma em maio. E com o professor Lauro, de 5 a 8, única turma no Brasil, que a gente diz, quem quiser, aproveite. É um curso de cabala e conhecimento hermético, em Florianópolis. Estaremos juntas. É isso aí. Então, o pessoal aí do direito Querida, que se animou. Obrigada. Obrigada por você estar conosco, obrigada por você fazer essa advocacia tão maravilhosa. Eu que agradeço. Eu sei que às vezes eu não tenho tempo suficiente para o que eu quero fazer, mas você sabe que eu estou sempre disponível. Não, eu e a Letícia, a gente é praticamente a gente já alinhavou vários projetos. A gente não consegue se encontrar, a gente se encontra só aqui na live, gente, mas a gente é quase vizinha. A gente não consegue se encontrar. Mas a gente tem um monte de projeto que 2020 a gente vai botar em roda. A gente tem projetos de reunir famílias, workshops, palestras para tomadas de consciência. Vai sair coisas lindas aí. O foco é tomada de consciência, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Querida, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos assistiu aí. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Isso, bota na tua bio. Teu contato, vou colocar. Os livros, bota tudo aí. Depois eu vou colocar, então. Só vou mostrar rapidinho o pessoal que queria ver o último, né? Seria esse aqui, ó, do Bom Loto. Esse aqui é bem bacana. Vale a pena para entender essa programação transgeracional também. Ai, que legal. Tá bom, querida. Um beijo. Tá bom. Um beijo. Um ótimo dia. Então, tchau, tchau. Obrigada. Pessoal. Tchau, tchau. Eu que agradeço.